Fala, gente boa! Mais uma questão da prova da Católica, tá? 2020, questão número 5. Um quadrado está inscrito em uma circunferência cuja equação é dada por essa expressão aqui, tá? Então, na verdade, esse quadrado está dentro da circunferência, né? Inscrito significa dentro. A área desse quadrado, considerando a medida do seu lado em centímetro, corresponde a pau. Então, inicialmente, né, vamos enxergar o que está acontecendo aqui. Ó. Nós temos o quadrado inscrito em uma circunferência. Deixa eu desenhar aqui uma circunferência para vocês. E eu vou colocar aqui um quadrado dentro dela. Vou pegar aqui uma figura geométrica quadrada para ficar mais fácil aí. Ó. Então, quadrado inscrito nessa circunferência aí. Então, vou tentar acertar aqui, ó. Vamos ver mais um pouco aqui para acertar ele direitinho. Quase. Aí, mais ou menos, né? Só para vocês terem uma referência aí do que está acontecendo, tá? O que nós temos, tá? Nós temos a equação da circunferência e nós queremos a área do quadrado, tá? Bom, para calcular a área do quadrado, o que eu preciso, né? A área de quadrado é o lado do quadrado ao quadrado, né? Ou seja, nós precisamos, ó, da medida do lado desse quadrado, o que eu não tenho. Porém, eu tenho a equação da circunferência. Com a equação da circunferência, é possível nós descobrirmos a medida do raio. Ó, através da equação da circunferência, eu chego na medida do raio. A partir da medida do raio, se eu prolongar esse raio aqui para o outro lado, ó, eu vou ter a diagonal do quadrado. Né? A diagonal do quadrado é o diâmetro dessa circunferência. E diagonal de quadrado, eu também posso lembrar lá da geometria plana, ó, a diagonal do quadrado vai ser o dobro do raio. Tá? Consequentemente, da geometria plana, a diagonal de quadrado é lado raiz de 2. Então, no momento que eu souber o raio, eu chego na diagonal, daí eu tiro o lado. E aí eu consigo depois calcular a área. Então, é isso que a gente vai fazer. O problema é calcular a medida do raio dessa circunferência. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos da equação da circunferência a equação geral, porque ela está igualada a zero. Tá? Toda circunferência ela tem um centro de coordenadas A e B, tá? E um raio R. A equação reduzida de uma circunferência é dada por esta fórmula aqui, ó, x menos a abscissa do centro ao quadrado, mais y menos a ordenada do centro ao quadrado, isso é igual a raio ao quadrado. Na verdade, essa equação reduzida surge de um teorema de Pitágoras lá no plano cartesiano, a partir de um centro de coordenadas A e B e uma medida R qualquer, tá? Essa equação reduzida. Para chegar na equação geral, que é a que eu tenho, né, que foi dada no exercício, o que eu quero fazer? Eu tenho que pegar a equação geral que ele me deu e comparar com a equação geral na forma padrão, né, na forma geral, né, generalizada, que a gente chama, né, forma genérica, tá? Em função de A, B e R. E a partir daí, por comparação de termo a termo, eu vou conseguir chegar na medida do raio. Só que para isso eu preciso pegar essa equação reduzida genérica, abrir ela para chegar na equação geral genérica, ou seja, vamos abrir esses quadrados aqui, né? Quadrado da diferença de dois termos, produtos notáveis. Quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mesma coisa com y menos b ao quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Como eu quero a equação geral, eu tenho que igualar a zero. Então, esse raio ao quadrado que está do lado direito, eu já vou trazer para o lado esquerdo. Ó. Organizando essa equação em ordem decrescente, né, de grau, começando sempre pelo x, né, por uma convenção, ele organiza, né, x, depois y, em ordem decrescente de grau, tá? Então, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xa menos 2yb, e aí agora tudo que não tem x e y, né, que são as constantes, que é o a ao quadrado, o b ao quadrado, né, a e b são as coordenadas do centro, e o raio, né, ao quadrado, menos r ao quadrado. Essa é a equação geral genérica. Eu tenho que pegar a equação geral que ele me deu e comparar termo a termo. O que ele me deu? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y menos 21 igual a zero. Tá?
A gente acha essas coordenadas por comparação. Ó. Percebam aqui, ó, os coeficientes de x ao quadrado, ó, que não apareceram, ambos são 1, são iguais. Os coeficientes de y ao quadrado, ó, que não apareceram, ambos são 1, são iguais. Aqui começa o segredo da questão. Ó. Eu quero descobrir, ó, o valor do A, que é a abscissa do centro. Para chegar no raio eu vou precisar disso. Tá? Então eu comparo, ou seja, o termo de cima tem que ser exatamente igual ao termo de baixo. Menos 2xa tem que ser igual a menos 2x. Vai cancelar esse menos 2x, né, de um lado, com menos 2x do outro, e o A é 1. Já achei a abscissa do centro. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. O coeficiente de y na equação de cima, ele tem que ser igual ao coeficiente de y na equação de baixo. Então, menos 2yb tem que ser igual a 4y, tá? Vai cancelar o y, que eu vou fazer com mais calma, ó. Vai isolar o b, vai multiplicar por menos 1, vai pegar esse 2 que está multiplicando e vai passar dividindo, né? Então, multiplicando por menos 1, ó, o b vai dar menos 2, tá? Porque vai ficar 2b igual a menos 4, passa esse 2 dividindo, menos 4 dividido por 2, menos 2. Tá aqui as coordenadas do centro. E por fim, tá? O meu termo independente, né, ou seja, tudo que não tem x na equação de cima e nem y, tem que ser igual a tudo que não tem x e y na equação de baixo. Ou seja, a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado tem que ser igual a menos 21. Onde o a é 1, então vai ficar 1 ao quadrado. O b é menos 2, então menos 2 ao quadrado. Esse menos 21 eu vou trazer para cá, vai ficar mais 21, menos r ao quadrado, vou levar para o lado direito. 1 ao quadrado é 1, menos 2 ao quadrado é 4, aqui vai dar mais 21, igual a raio ao quadrado. Conclusão, 21, 25, 26. O raio ao quadrado é 26. Ou seja, né, o raio vale a raiz de 26. Tá? E aí, como isso está em centímetros, né, e está considerando esses dados em centímetros. Tá? Achei o raio. Agora eu vou voltar lá para a minha diagonal, lá em cima. Ó. Se o raio é raiz de 26, olha aqui, ó, quanto é que vale a diagonal? Vale o dobro disso. Então, vale 2 raiz de 26. Tá bem? Se a diagonal é lado raiz de 2, então 2 raiz de 26 tem que ser igual a lado vezes raiz de 2. Então, vou pegar esse raiz de 2 e vou passar dividindo. Então, 2 raiz de 26 dividido por raiz de 2. Ah, igual a lado. Divisão de radicais de mesmo índice, eu não preciso racionalizar, tá? Como eles têm o mesmo índice, eu conservo o radical e divido os radicantes. Então, eu posso fazer direto, ó, raiz de 26 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 26 dividido por 2. 26 dividido por 2 é 13. Então, esse lado dá 2 raiz de 13. 2 raiz de 13. Tá? Vou arrastar aqui para cima aqui, ó, para ficar mais claro os cálculos que eu fiz aqui na parte de baixo aqui por causa da minha telinha, tá? Agora que eu sei o lado, eu consigo calcular a área do quadrado. Finalmente, né? Quanto é que vale a área do quadrado? Tá? É lado ao quadrado, ou seja, 2 raiz de 13 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 13 ao quadrado é 13. 4 vezes 13, 52 centímetros quadrados, o que confere lá na alternativa A. Fechou? Uma questão um pouco trabalhosa, porque tu tem que desmembrar a equação geral da circunferência, né? Lembrar a equação geral da circunferência genérica, tá? Claro que, observe, precisa decorar isso aqui tudo, tá? Basta lembrar da reduzida e ir desmembrando ela, e depois fazer comparação para pegar a medida do raio, tá? Só que para chegar na medida do raio, a gente tem que tirar as coordenadas do centro. Depois ir para a geometria plana. Então, é uma questão de analítica com geometria plana, tá bem? Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Se sim, não esquece aí de curtir o canal, tá? Comentar. Se tiver qualquer dúvida também, fiquem à vontade em escrever ali pelo bate-papo ali, pelos comentários no canal, tá? Respondo por lá. E, se necessário ainda, né, se gostarem mesmo, inscrevam-se, compartilhem com os amigos de vocês, né, conhecidos, pessoas que queiram fazer a prova da Católica, né, para já ir conhecendo algumas questões. Grande abraço.